Amy Winehouse. Ela é a personagem de mais um episódio dessa série Que Falta Faz. E olha, ela faz muita falta. Vamos mudar tudo agora. Meu amigo e minha amiga, Amy Winehouse é a personagem desse episódio do Que Falta Faz. E ela faz muita falta, mas na época em que ela estava no auge. Ela tem que ser lembrada na época em que ela estava no auge. Eu vou falar um pouco a respeito disso. Antes, evidentemente, que você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. E é preciso deixar muito claro isso, que ela faz muita falta, mas naquele período, se a gente lembrar dela, naquele período em que ela esteve assim no apogeu artístico, né? Que era quando ela lançou esse disco aqui, ó, o Back to Black, tá? Era o segundo disco dela e pouca gente sabia disso, na verdade, né? Porque inicialmente a Amy, ela foi vista de uma maneira como uma garota talentosa, muito tímida, mas que tinha uma ótima voz. E ela lançou o seu primeiro disco, que passou praticamente ignorado, que é esse aqui, ó, o Frank, de 2003, que tem uma pegada um pouquinho mais jazzística. Esse disco não aconteceu muita coisa, passou praticamente despercebido. E aí, em 2005, cara, ela reapareceu, como é que eu vou dizer, como uma espécie de diva bagaceira, vamos dizer assim, né? A partir da engenhosidade de dois produtores que estavam ao lado dela, cara, que era o Salaam Remi e o Mark Ronson. Pelas mãos desses dois produtores, foi criado um repertório de canções sensacionais, que são exatamente aquelas que estão presentes no Back to Black, tá? Essas músicas, cara, tinham um acento soul, e elas soavam como se elas tivessem sido compostas e buriladas, vamos dizer assim, em palcos assim de botecos assim meio esfumaçados, sabe, com cheiro de uísque na atmosfera. E tudo isso, evidentemente, sob a influência de grupos, de discos de grupos femininos americanos sensacionais, como era o caso dos álbuns das Ronettes, né? Aliás, você olha, dá uma olhada na foto que eu tô postando aqui das Ronettes, cara, e veja de onde que a Amy Winehouse tirou o penteado dela, de onde ela copiou o penteado. E tinha também as Supremes, né, da Diana Ross. Então tinha muito esse caldo tá presente aqui no Back to Black, sem sombra de dúvidas, e é um disco sensacional que você não pode deixar de ouvir. Por quê, cara? Porque ele é um disco que, além de ter essas canções geniais, ele é dançante e ele é sensível na medida certa. Inclusive com timbragens de instrumentos antigos, né? Você ouve o disco, você tem a impressão que a Amy tinha caído na Terra vinda de uma outra dimensão, né? Uma dimensão cheia de soul music dos anos 60, dos anos 70. Então ela soava como uma novidade para pelo menos duas gerações que não tinham tido contato com esse tipo de sonoridade antiga. E aí o estouro dela foi imediato e foi merecido, sem sombra de dúvidas. Ela fez desse disco, ela e os produtores e a banda toda,
que eu já vou falar a respeito dos Dap Kings, eles fizeram um daqueles discos irrepreensíveis, cara, que não tem uma única música que você possa dizer que é mediana. Era uma pegada de soul e rhythm and blues, que era reforçado exatamente por uma banda brilhante que estava apoiando a Amy, que eram os Dap Kings, que depois se tornaram a banda de apoio também de uma outra cantora também espetacular, que foi descoberta tardiamente, que era a Sharon Jones. Mas isso é um outro assunto para um outro vídeo. E tudo isso, né, essa sonoridade dessa banda ao redor dela, fez com que o disco ele soasse como aqueles grandes álbuns da Motown, da Stax, né? E a Amy, ela fez com que esse disco... Era tão raro ouvir um trabalho que soasse radiofônico e sem ser apelativo, com um patamar altíssimo de qualidade de composições, que a propaganda boca a boca, mas o próprio visual estranhíssimo da Amy, né, que ela reapareceu, em comparação com o primeiro disco, ela reapareceu muito mais magra, com uma maquiagem muito forte ao redor dos olhos e aquele coque artificial que ela colocou em cima do cabelo, que ela tinha copiado das Ronettes. Tudo isso aí transformou a Amy Winehouse num ícone mundial em questão de semanas. E ela, na verdade, ela era a antítese daquele bom mocismo da Duffy, que também era uma outra cantora inglesa que estava começando a fazer muito sucesso, e principalmente da Adele, que inclusive a Adele ela foi lançada exatamente para aproveitar essa nova onda de soul vintage moderno, né, nos anos 2000. Claramente isso. E essa onda toda, cara, assolou a Inglaterra, a Europa inteira, os Estados Unidos, e foi de uma certa forma iniciada por esse disco aqui. E assim, não tem como você ouvir esse álbum e você não se deliciar com o tratamento pra cima que ela, a banda e os produtores injetaram em canções que na verdade deveriam soar meio que tristes, como é o caso, por exemplo, de Rehab. Então quando você ouve uma preciosidade como Tears Dry on Their Own e você tem aquela sensação de estar ouvindo uma espécie de Ain't No Mountain High Enough, né, que é aquela clássico absoluto que foi gravado pelo Marvin Gaye junto com a Tammy Terrell e também pela Diana Ross, era inequívoco que era um clássico desse nível, entendeu? E aí tem umas coisas muito exóticas aqui nesse disco. Por exemplo, tem vamos dizer assim, um exotismo desconcertante. Por exemplo, de uma música aqui que se chama You Know I'm No Good. Cara, então era uma canção atrás da outra que soava como se fosse uma viagem no tempo, vamos dizer assim. Era uma viagem a um tempo em que se fazia música pensando primeiramente no coração e na alma, depois nos lucros. E foi a partir desse sucesso estrondoso, cara, e fulminante, que a nova Amy ela começou a degringolar e decair em público. O sucesso unânime de crítica e público, vendas, cara, isso deu uma pirada na cabeça dela. Ela com 23 anos, ela sucumbiu às pressões que o show business trata quem pode render muito dinheiro, né? Toda hora que ela saía de casa, a qualquer hora do dia, da noite, tinha um batalhão de fotógrafos de tabloides acompanhando cada passo que ela dava, cada mergulho que ela dava no álcool, cada bebedeira, cada cocaína, heroína, tudo era fotografado nela, cara. Todos esses estados de imersão nas drogas era fotografado e isso era tornado público. Para piorar, ela era cercada de um pai picareta, mais um namorado salafrário e tão porra louca quanto ela, que era um junkie de merda, um cara chamado Blake Civil Fielder. E aí, cara, ela foi definhando, mas rapidamente e de um modo
desolador. Ela, por exemplo, ela fez um show aqui no Brasil, cara, que foi uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi na vida. E se você quer complementar um pouco o que eu tô falando, tem um livro que eu recomendo, cara, que é muito interessante. Que é esse aqui, ó. Amy Winehouse, Mais Forte que Ela. E eu recomendo esse livro, cara, porque ele é feito de uma maneira diferente. Ele é uma biografia ilustrada. Olha só, quer ver? Inclusive ele vem com pôster aqui, quer ver? Ó. Ele é feito em cima de ilustrações. Vem um pôster, vem um paper toy. É muito curioso. Aqui, ó. Tá vendo? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá? Ela é ilustrado e tem uma coisa muito interessante, cara. Os textos são muito curtos e eles são muito diretos, cara. Eles são muito informativos. Então não é daquelas biografias pesadas, assim. Inclusive, eu recomendo muito que os seus filhos tenham esse livro aqui. Inclusive, ó, capa dura. Eu recomendo muito que não apenas você, mas seus filhos tenham esse livro, cara, porque ele de uma certa forma, ele é um raio-x muito preciso de quem foi a Amy Winehouse. Porque aqui tem, além da vida dela, tem os discos que ela gostava, as músicas favoritas, a maneira como os discos foram feitos, o ambiente que cercava a Amy Winehouse e que certamente influenciou a música. E tudo isso é contado, cara, com um grau de informação muito interessante, cara. E aqui, ó. E de uma maneira ilustrada. É muito legal. Cara, os seus filhos vão adorar isso aqui. E eu recomendo como um complemento a isso que eu tô contando aqui pra vocês. E você, evidentemente, você sabe que quem acompanha aqui o nosso canal tem a possibilidade de ter alguns privilégios. Então, se você clicar no link aqui embaixo, ou no QR Code que está aqui na tela, você preenchendo aquele cupom de desconto que você já sabe muito bem, lá, escreve lá, Regis Tadeu Indica, tudo junto, você vai ter 20% de desconto na aquisição desse livro aqui, tá bom? Então não esquece, clica aqui no link aqui embaixo, ou no nosso QR Code, preenche o cupom de desconto, escreve lá, Regis Tadeu Indica, tudo junto. E na hora de finalizar a compra, você vai ter 20% de desconto. Cara, é um livro surpreendente, viu? Em termos de informação. E a história dela é contada por meio de ilustrações. Não só você vai gostar muito disso, mas os seus filhos vão curtir. Principalmente se eles lerem esse livro ouvindo a discografia da Amy Winehouse. Começando, evidentemente, pelo Back to Black. Tá? Então, fica aqui uma boa dica aqui pra vocês. E aí você sabe muito bem que a Amy morreu daquele jeito, né? Ela foi um exemplo do que acontece quando você não está preparado pro sucesso mundial. Ela foi o exemplo. Sabe aquele ditado que as nossas mães falavam assim, olha, toma muito cuidado com aquilo que você deseja? Pois é, foi o que aconteceu. E aí depois que ela morreu, a gravadora, né, Universal, espertamente soltou esse disco chamado Amy Winehouse Lioness Hidden Treasures, que é uma raspa de tacho, vamos dizer assim, com takes alternativos de canções que posteriormente se tornaram bem conhecidas. Tem umas demos, tem umas presepadas, né? E tudo foi registrado, cara, antes que a Amy descesse ao inferno em que se transformou a vida dela, cara. Né? Não tem jeito. Mas é um disco interessante. Tem inclusive nesse disco alguns rascunhos daquilo que poderia ter sido o sucessor do Back in Black, né? Com umas gravações da voz da Amy colocadas em cima de umas bases que foram depois posteriormente retrabalhadas pela dupla de produtores, né? O Mark Ronson e o Salaam Remi, que na verdade foram os dois responsáveis pela direção musical dela, né? Durante aquele tempo em que ela estava longe das drogas e longe da bebida. Claro que esse tipo de disco, cara, poderia resultar num desastre absurdo, né? Lembra o que aconteceu com aquele tal de Michael, do Michael Jackson, aquele disco póstumo, que inclusive os vocais nem eram do Michael Jackson, né? Mas esse disco aqui até que ele acabou se tornando interessante
porque ele é muito bem arranjado. E ele serviu de um epitáfio para Amy Winehouse, cara. E se você for parar para pensar e dar uma olhada no nível de cantoras ruins que a gente tem hoje no pop internacional, com um repertório pavoroso, a Amy Winehouse, no auge, naquela fase do Back to Black, ela faz muita falta sim. Pois é, meu amigo e minha amiga, então esse foi mais um episódio aqui da série Que Falta Faz. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, que você sabe muito bem como faz. Visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito bacanas. E eu volto muito em breve, resgatando a memória de um personagem muito interessante no mundo musical. Beleza? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para os seus amigos. Até mais.